Tava pensando aqui como que esse vídeo pode parecer aleatório, mas ele não tem nada de aleatório com o canal. Porque, antes de mais nada, esse canal é sobre todas as consciências que eu busquei, mesmo quando eu achava que eu tava buscando respostas e que eu não encontrava em canto nenhum, sabe? Eu não via ninguém falando sobre isso. E muitas das vezes, depois de descobrir, eu continuei não ouvindo pessoas falando sobre isso. E esse vídeo é um exemplo. Então, sim, eu era uma pessoa que caía muito, muito. Desde que eu me lembre, eu sempre caí na rua, andando. Eu lembro que tinha momentos específicos da minha vida em que eu tava parada, me olhando no espelho, descalça, com o corpo estático e o meu pé virava, assim. Então eu ficava, gente, que mais é possível, assim, sabe? Por que eu tropeço tanto? E, bom, eu tenho notado ultimamente, nos últimos meses, que foi quando eu comecei a prestar atenção nisso, que eu não caio mais. Que as coisas, quando ameaçam cair, eu consigo prever, antever e evitar. Quando eu vejo que eu vou cair, eu dou uma catada de cavaca, mas eu não caio, sabe? E ainda assim, quando eu cato cavaca é muito raro e é quando essa coisa aqui acontece. Só que como isso acontece pouco, o número de estatística, né? A estatística diminuiu das quedas que eu tinha. E sim, eu tô falando de queda literal, eu tô falando de por que eu tropeço tanto, por que eu caio tanto, porque essa foi uma pergunta que eu sempre me fiz e eu tenho histórias muito doidas com esse negócio de queda. Eu lembro que uma vez eu tava na escola, era escola nova, e a gente tinha ido na Bombonier do lado pra comprar pirulito. Porque tinha uma onda, uma febre de que todo mundo comprava pirulito pra ficar chupando lá o dia inteiro na escola. E aí eu fui comprar e eu não vi um. Tipo um gelo baiano, sabe? Uma estruturazinha, tipo um postezinho pequeno, que é para as pessoas não botarem carro, essas coisas. Eu não vi. E aí eu tropecei naquilo, catei cavaca, caí no chão na frente da escola, foi um caos. Eu lembro de uma vez também que teve um menino que minha prima gostava dele. E aí eu falei, você quer que eu fale com ele? E eu sempre muito cupida, né? Aí ela falou assim, não. Eu falei, mas eu vou. E aí eu fui. E aí, gente, nesse caso não foi cair não, mas corrobora com o que eu vim trazer. Gente, eu puxei o garoto pela mochila pra chamar a atenção dele. Ele era quinta série, eu tinha 11 anos, sei lá, eu era criança. Eu puxei o garoto, caiu duro no chão, assim, reto. Ele caiu, assim, a escola era 6 da tarde. Olha, ensino médico o garoto era. Foi uma vergonha, assim, que eu derrubei o menino. Enfim, acabou que eu não falei, né, o que tinha pra falar. E eu tenho mais 2 episódios icônicos de quedas que eu me lembro pra poder simplificar pra você como que eu era, né? Eu eu fui casada na igreja, né, católica, e eu caí no altar. Essa história é muito boa. Infelizmente a moça cortou o vídeo da queda. Mas eram 3 degraus. Eu subi o primeiro, tranquila. Quando eu subi o segundo, eu pisei no tecido do vestido. E no que eu pisei no tecido do vestido, eu não senti o chão. Então eu voltei, né? Falei, o microfone tá gravando, tá. Vou dar um passo pra trás, né? Gente, no que eu dei um passo pra trás, o que tinha atrás? Mais tecido. Ou seja, eu tava pisando em algodão, sabe assim, coisa fofa. Eu não tava pisando em nada fixo. E eu tava com um salto, sem brincadeira, era muito grande salto. Eu nem ando de salto, nem andava de salto naquela época. Enfim, caí. Aí o padre teve que vir me ajudar, os padrinhos, minha mãe, meu ex-marido, né, que até então tava se tornando marido, me ajudou a levantar. E eu assim, me segure! Pá! Caí no chão, caí de lado, assim. Foi icônico, iconic, foi ótimo. E uma última vez, assim, que foi quando eu comecei a ficar meio de saco cheio de cair, já era mais adulta, né, porque esse episódio da igreja eu tinha 17 anos, que eu casei com 17. Eu tenho 30, se você não sabe. O último foi 2021, 2021, entre 2020 e 2021. Eu tava ali com 26, 27 anos. E eu tava mandando mensagem no WhatsApp e falando, né? Conversando e tal. E, gente, tinha um. Eu tava entrando no BRT pra ir trabalhar e tinha um buraco no BRT que eu não vi.
E aí, obviamente, quando eu pisei, eu pá! O BRT olhando pra minha cara, era tipo 6 da tarde também. 6 não. Era entre 6 e 7 da noite. Assim, por ali. Que eu pegava 8, então era mais ou menos isso. 6, 7 da noite. O BRT lotado. Tinha uma praça cheia, porque aquela parada era cheia, sempre. E, enfim, caí, ralei a mão, sujei a calça. Graças a Deus não rasguei a calça, que eu já rasguei muita calça caindo. E eu não entendia, assim, por que eu caía tanto na rua, sabe? E era muito engraçado, porque eu caía e a lágrima descia na hora, assim, acho que de vergonha, sabe? De dor e de vergonha. Geralmente eram as duas coisas que eu percebia sentindo. E aí, sabe o que eu percebi? Depois disso, eu descobri que eu tinha TDAH, né? Aí, quando eu descobri o TDAH, eu achei que era isso. Falei, ai, putz, era o TDAH. E não, o TDAH não é um inimigo, entende? Então não é o TDAH que me faz cair no chão. E aí eu entendi. Eu entendi isso sem buscar parar de cair no chão, tá? É que eu busquei outras coisas do meu processo de autoconhecimento e o parar de cair foi o que aconteceu. O que todas essas histórias têm em comum? Eu estava ansiosa e não estava sendo presente. Desde criança. Eu não sei andar de bicicleta, por exemplo. Por quê? Porque eu caí. E aí, quando eu caí, eu falei: por que eu vou escolher um veículo que me derruba se eu posso ir andando? Não vou. Aí eu falo pra minha mãe: ou você deixa as rodinhas, aquelas de auxílio, né? Ou eu não ando de bicicleta. Minha mãe e meu pai compraram ao todo 4 bicicletas quando eu era criança. Eu tentava, caía, desistia. Eu falava: não quero. Eu prefiro, quando crescer, comprar um carro, qualquer coisa assim. E até hoje não sinto falta, assim. Às vezes eu penso, né, numa questão mais de fazer exercício, que parece ser bem divertido, mas não é o suficiente para eu aprender e ficar caindo, sabe? Então, assim, não é muito minha praia, não. E aí, eu percebi que o que eu tinha em comum, todas essas histórias tinham em comum, é que eu nunca estava presente. E eu não era uma pessoa de estar presente nas coisas, sabe? Eu sempre fui muito acelerada. Eu sempre ficava pensando no próximo passo, eu pensava no que responder, assim, eu fui muito treinada, assim, na verdade não fui treinada, né? A minha mãe era muito rígida. Então, eu me treinei para ser uma boa argumentadora, acho que essa palavra tá certa, sei lá, enfim, você entendeu. E com essa habilidade de argumentar, que sempre foi natural minha, porque eu sempre fui muito comunicativa, sempre muito boa de improviso e tal. Tanto é que os meus vídeos não têm roteiro, eu só abro aqui e saio falando e o que vem, vem. E é sempre muito grandioso, assim, porque hoje eu entendo que eu tenho muita bagagem, mas ao mesmo tempo, se comparado ao universo, eu não tenho nada, sabe? Tipo, eu tenho um grãozinho. Então, o meu conteúdo é muito canalizado, né? Eu sou uma pessoa que canalizo bastante. E eu sou muito grata por isso. Então, assim, tenho super leve pra mim. Desde novinha, eu sempre fui canalizadora e eu só não sabia disso, porque ninguém conta, né? Enfim. Então, o roteiro nunca funcionou comigo por isso, porque eu sou uma pessoa canalizadora. E aí, eu treinava isso, tipo, antever o argumento para criar argumentos para quando você me trouxesse eu já tá com aquilo pronto. E eu achava muito divertido, tá? Eu sempre adorei ser assim. Eu escolhi faculdade de Direito por isso, porque eu sou muito argumentativa e tal. Hoje o direito não tem nenhum sentido pra mim, na minha trajetória, no caso. Não tô rejeitando o direito, falando que tem nada a ver com a Juliana de hoje, entendeu? Pra trabalhar com isso. E aí, quando eu comecei a entrar em estado de presença, eu parei de cair, e quando as coisas ameaçam cair, duas coisas. Quando cai mesmo, assim, tipo, porque também as coisas caíam muito na minha mão, escorregavam, talher, tudo caía, assim. E quando eu entendi que eu tinha TDAH, eu associei tudo a isso. Mas ainda ficou pesado, sabe? Porque é aquilo, né? Não é o TDAH que é pesado, é o julgamento sobre aquela coisa que é pesada. Sempre é sobre o julgamento e não sobre a coisa em si, sabe? A coisa é só uma coisa. E eu vou deixar um vídeo aqui embaixo também falando sobre ansiedade, caso você queira facilitar a consciência sobre isso, de como eu parei de ter crise de ansiedade, como que eu resolvi isso, e não foi com medida paliativa, não foi com remédio, não foi com terapia, não foi olhando pro nada, não foi segurando o gelo, nada disso. Eu realmente falei assim, chega, vamos resolver. E resolvi. E trouxe pra cá, é um vídeo que eu tenho muito carinho, assim, porque de verdade eu nunca vi ninguém falando sobre aquilo. Nunca. E se você vir alguém falando sobre isso,
Deixa lá nos comentários, fulano de tal já falou sobre isso, porque eu não conheço ninguém que tenha falado sobre aquilo. E o meu canal, como é sobre falar também sobre tudo que eu percebi que não existia no mundo, tô aqui fazendo meu trabalho. E aí eu percebi que o estado de presença quando não tinha aquela coisa de cair, né? Tipo, das coisas caírem, eu percebia quando eu ia cair. E aí, quando eu percebia que eu ia cair, eu conseguia parar o movimento da queda, porque eu falava, opa, saí do estado de presença. Saí do estado de presença. Mas é muito automático, eu não fico pensando nisso, eu tô percebendo isso agora. Esses dias mesmo eu fui pegar a moto, então umas 2 semanas eu fui pegar a moto, e aí eu fui falar com o rapaz da moto, e ao invés de eu olhar pra frente, como eu tava indo pro shopping, tinha um degrauzão, e eu sei que tem um degrau ali, eu tava olhando pra trás e andando. Óbvio que poderia acontecer de cair. Aí eu dei uma catada de cavaca e ficou tudo bem. Não chorei, não caí, não deu nada, eu só... Ups! E segui. Sabe, é mais leve também essas tropeçadas, mas elas são muito menos corriqueiras. Mas muito. Porque, eventualmente, eu saio do estado de presença. E aí é bom que as próprias quedinhas me lembram, opa, saí do estado de presença. Então, e se a gente parasse de julgar as nossas quedas e percebesse que elas são um presente, sabe? Porque tudo na nossa vida é presente. Tudo, tudo, tudo. E tudo que incomoda, tudo que dói, tudo que a gente não escolhe e tá acontecendo é um presente pra gente enxergar algo diferente. Então, se você é uma pessoa que tem muito hábito de cair no chão, derrubar as coisas e tal, perceba esse presente, assim, que eu estou trazendo pra você, de ser presente. Não foi a intenção fazer um trocadilho, que não é um trocadilho, né? Sei lá se é. Mas enfim, eu só falei. Mas perceba, sabe, de ser presente. De, opa, eu estava prestando atenção em tudo, menos no agora. Porque quando eu tava olhando pro rapaz, minha mente estava em outras coisas enquanto eu falava com ele. Eu não estava percebendo que eu estava andando e não estava prestando atenção no que eu estava fazendo. Entendeu? E você vai desenvolver a sua forma de ser presente. Não é também sobre andar e nunca falar com ninguém, não olhar pra canto nenhum, não pensar. Não é sobre isso. É porque eu estava ansiosa com ele, assim. Porque eu achei que ele ia ter questões de eu parar no shopping, que era uma parada de Uber, né? E a gente sabe como que as pessoas do Uber têm questões com paradas. Então eu tava preocupada, eu tava ansiosa. E aí acabou que foi um presente pra ele também. Ele falou, poxa, pra mim vai ser ótimo, porque eu preciso parar pra abastecer. Ainda mais que a estrada é longa. Então, maravilha, vai tranquila que vai dar tempo de eu abastecer. Gente, eu fui e voltei. Ele ainda tava terminando de abastecer quando eu fui e voltei. Que foi só pra pegar um brinco que eu tinha esquecido no salão. E ainda depois ele ainda encheu o pneu, sabe? E aí a gente foi tranquilo. Então, eu queria muito que tivessem me contado, sabe? Ah, você cai muito porque você fica ansiosa e aí não entra em estado de presença. Porque às vezes eu achava que a ansiedade era sempre sobre algo muito uau, né? Tipo, eu estou passando mal. Senão eu não tô ansiosa, eu só sou agitada. E não. Era ansiedade, amor. Sempre foi sobre ansiedade, linda e maravilhosa. Te amo, te honro e te agradeço. E a ansiedade foi esse presente, né, de perceber a falta do estado de presença. E na presença, a gente tem mais calma, a gente tem mais tranquilidade, a gente tem mais confiança, a gente tem uma percepção melhor das coisas. A nossa permissão, ela é mais sincera e mais exponencial. O estado de presença te permite não entrar em situações que não fazem sentido pra você, porque você começa a perceber o leve e o pesado daquilo, o que expande, o que não expande. Eu vou trazer ainda o vídeo falando sobre as formas como eu faço perguntas pro corpo, mas tem vídeo aqui no canal de como perguntar pro corpo. Aliás, pergunte ao corpo, né? Perguntas expansivas é o nome do vídeo. Perguntas expansivas, você pode pesquisar, caso eu não coloque aqui, que pode ser que eu esqueça. Então, assim, sabe? Se você é uma pessoa que tá cansada de derrubar as coisas, eu ia em restaurante, a gente tá ali pesado, fazia um escândalo, caia no chão. Era assim porque eu tava muito ansiosa. E eu confundia ansiedade com agitação. E são coisas diferentes. A agitação é uma descarga energética que a gente tem que movimenta, sabe? Então, por exemplo, quando eu tô agitada, eu tô com energia.
Agora, quando eu estou ansiosa, eu me distraio, eu perco a percepção das coisas, eu fico tonta. Eu sempre fiquei muito tonta, assim, com a ansiedade. Então você fica tonta, você olha para as coisas e as coisas não focam. Isso é não estar presente. É isso. Então eu espero que esse vídeo seja contribuição para alguém. Se você conhece alguém que também está passando por isso, que também tem questões de cair, e você acha que ela escolhe, né, expandir consciência sobre isso para ver se ela para de cair, quem sabe, e todos os outros presentes que estão disponíveis através desse único acontecimento que passa por nós, que é a queda, né? E se você sentir que esse vídeo pode ser presente para essa pessoa, perceba de presentear essa pessoa. Eu costumo falar que o meu objetivo, né? Enfim, o que eu gosto muito de fazer e que eu acho que eu vim aqui pra isso é mudar o mundo, né? E eu entendi que eu não mudo o mundo, eu mudo mundos até mudar o mundo, sabe? Então não sou eu que mudo o mundo ao mesmo tempo, percebe? Porque como é que fala a frase? Cada conto aumenta um ponto, sei lá, uma coisa assim. Então, tipo, cada um que conta uma história, né, conta uma experiência, conta uma percepção, vai contar com as próprias palavras, e aí já não sou mais eu falando. E isso é mágico. Então, te convido a dar esse presente pra essa pessoa, para que eu possa mudar o mundo, mas ao mesmo tempo não ser sobre mim, sabe? E sim sobre o mundo ser modificado. Ponto. E não é modificado porque ele tá errado. É só no sentido de criar algo novo, criar algo diferente. Não é sobre rejeitar essa realidade, essas experiências, as nossas escolhas e nem nós. É sobre criar algo diferente. E eu criei coisas muito diferentes. Hoje eu consigo assistir o vídeo, gravar o vídeo, aliás, com muita presença e com muita calma e consciente das coisas que eu tô falando. Eu me embolo menos pra falar quando eu tô nesse estado de presença. E hoje se tornou um hábito estar no estado. É até estranho quando eu saio desse estado, sabe? Geralmente é pro futuro. Eu não tenho muita questão com o passado, não. Então, quando eu fico mentalizando muito pra fora, é um ambiente diferente. Você sente que não. Ali não é tão gostoso, sabe? Tem um lugar que é mais gostoso, que é a presença. Então. E é um exercício, tá? Não precisa se cobrar, não precisa se forçar. É um exercício que você vai fazendo. Foi muito leve pra mim. O estado de presença ele aconteceu quando eu decidi que eu ia ter uma vida mais leve. E eu me dei 7 dias de descanso. Engasguei. Perdão. Eu me dei 7 dias de descanso. Em que se eu tivesse que chorar, eu choraria. Se eu tivesse que me preocupar. Se eu tivesse que me preocupar, não. Porque me preocupar era o que eu não queria fazer. Então, tipo assim, tudo que viesse à tona, eu não ia me editar, me corrigir, tentar lutar contra. Eu ia seguir o fluxo, assim. Se eu tivesse caído em depressão, eu cairia. Eu tava assim, tipo, ai, vamos ver. Cansei de lutar sobre tudo, ter bruxismo atacado, sabe assim, cansei. E, sinceramente, foi aí que tudo mudou. Eu me dei 7 dias e isso já tem um ano. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 1 ano e 5 meses que isso aconteceu. Que foi fevereiro de 2023 que eu me dei esse descanso. Estamos em julho de 2024. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido um presente pra você também. Pode ter parecido muito aleatório, tipo, porra, a Juliana fala de expansão da consciência, de facilitação de consciência. O que isso tem a ver com cair na rua, sabe? Tudo. Você percebe que é tudo, porque o estado de presença é a conexão com o seu espírito, com o seu ser, com a sua consciência. E aí você consegue ser o relaxamento para as pessoas, aí você consegue ser a energia do convite. As pessoas falam muito isso pra mim. Ai, nossa, eu me sinto tão bem com você, tão calma. Não é calma a palavra que me vem, mas é. As pessoas se sentem bem, assim, se sentem leves perto de mim e etc. E é porque eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha. E uma das coisas que sempre me incomodou, que me fomentou a fazer essa escolha, foram as quedas. Seja derrubar panela, seja derrubar talher, seja eu mesma me derrubando por aí. E também se torna mais leve quando eu dou umas tropeçadas, assim, porque aí eu percebo o presente que tava disponível, sabe? E aí eu não atropelo mais aquele dia, porque eu percebo, opa,
Fui pra outro lugar aqui, hein? Mas voltei. Respira um pouquinho nisso. Receba energia. Às vezes a escolha, ela é tão imediata, assim, que eu percebo, né, que ela é tão imediata, que às vezes nem se requer nada. Só de você expandir uma consciência, aquilo dissipa. Então, respira nisso, talvez você nem precise fazer nada. Talvez o seu corpo já tenha escolhido, talvez a consciência já tenha expandido tanto que você já é outra pessoa. Será? A cada 10 segundos a gente muda e muda e muda e muda. Obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!